Boa noite, meus amores. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro plantão filosófico. Hoje a gente vai falar sobre a nossa diva pop da filosofia, que é Platão. É um filósofo importantíssimo, um dos mais importantes aí da história da filosofia. Por quê? Primeiro, para a gente aqui do pré-ENEM, porque ele cai em todo o Enem. E além de cair ali nas questões, ele é um cara que a gente consegue utilizar como repertório argumentativo, assim, perfeitamente. Então, para a gente, ele é essencial. Para a história da humanidade, ele também é fundamental, porque quando a gente pensa no Ocidente, que é uma parte que nos toca, né? Em toda a cultura ocidental, nós falamos que é uma cultura platônica cristã. O que isso significa? Mesmo que eu não acredite em nada, mesmo que eu não tenha uma religião, o cristianismo marca a minha cultura, marca a minha formação, marca a minha linguagem. Por exemplo, quando acontece alguma coisa, eu falo, ai meu Deus, eu já estou sendo marcada ali pelos aspectos cristãos, porque eu estou inserida dentro de uma estrutura social cristã. E a mesma coisa acontece com Platão. Eu posso nunca ter ouvido falar de Platão, não saber nenhum conceitinho de Platão, mas ele está também aí muito arraigado nas nossas estruturas culturais, sociais, inclusive na nossa linguagem. Já já eu vou mostrar para vocês como que isso aparece. Então, para quem aí não me conhece ainda, eu sou a Prof. Raíssa Maducci, sou formada em filosofia pela Universidade Federal Fluminense e sou mestre em filosofia pela Universidade Federal do Mato Grosso, tá? Então, bora lá, colocar aqui nosso primeiro slide. A gente vai falar um pouquinho sobre o contexto histórico e político de Platão. Porque, gente, nós somos seres humanos e já aproveito para trazer uma coisa aqui para vocês. Eu sei que, geralmente, as pessoas acham que ciências humanas é mais tranquilo, é mais fácil, tá muito ligada à opinião. Mas, galera, não. Nós também somos cientistas, nós somos cientistas dos fenômenos humanos. Nós analisamos através de técnicas e métodos todos os fenômenos que aconteceram para construir justamente aquilo que eu estava falando para vocês. As nossas estruturas sociais, que impactam em como a gente vai viver politicamente, que impactam em como a gente vai desenvolver a própria ciência, o conhecimento, enfim, todos os aspectos que estão envolvidos em ser humano, tá? Então, é uma ciência muito importante, assim como as outras, e nesse processo, quando a gente faz uma análise científica do fenômeno humano, a gente percebe que ninguém consegue ser algo estando fora do seu próprio tempo. A gente sempre é resultado do nosso contexto histórico, social e político. E por isso, para entender bem um filósofo, a gente precisa entender isso também. Aí no slide eu coloquei uma fotinha de um cara muito importante, que é Sócrates. Sócrates, ele foi mestre de Platão, e quem estava ali comigo nas aulas presenciais lá em Tangará, vai lembrar que eu falei um pouquinho dele. Eu vou dar uma retomada para quem não estava, para a gente poder ter um caminho aí mais tranquilo para a filosofia platônica. Qual que é o rolê? O que a gente tem ali nesse momento em Atenas, especificamente na Grécia, mas especificamente em Atenas? A democracia. Atenas é o berço da democracia. Democracia é a palavrinha grega que demo, povo, kratia, poder. Então, poder que emana do povo. O que acontece nesse momento também? Nós temos os sofistas, que eram professores que ensinavam retórica e oratória, né? Eu até sempre comento, quem tiver vontade de fazer a faculdade de Direito, vai ter essas disciplinas aí na grade, no primeiro ou no segundo semestre. Por quê? Retórica e oratória é a arte de falar bem, a arte de argumentar, a arte de convencer. E eles ensinavam ali a quem quisesse pagar mais, quem pudesse pagar mais, como argumentar, como convencer. E aí percebam, em um contexto democrático, onde você precisa dos votos da maioria para ter o poder, a pessoa dominava bem o discurso, pagava ali um sofista para aprender a falar bem, para aprender a convencer, e levava os votos. Só que
Será que os sofistas estavam preocupados com se o aluno deles era uma boa pessoa, se o aluno deles estava bem intencionado, se o aluno deles iria utilizar da verdade? Não. Por quê? Porque os sofistas eram relativistas, ou seja, para eles não existia uma verdade única. Eu posso ter a minha verdade, João tem a verdade dele, a Tavine tem a verdade dela, a Kevin tem a verdade dela. Então, se cada um tem a sua verdade, é relativo. Então, eles não se preocupavam com quem, com a intenção de quem iria ter esse discurso, mas sim em ensinar a melhor forma de ganhar qualquer debate. E isso incomodou muito, muito, muito nosso amigo Sócrates. Por quê? Porque Sócrates acreditava que o principal tesouro do ser humano era justamente a verdade. Então, ele começou a questionar através do método maiêutica, que é o método socrático, onde a gente nunca afirma nada, a gente só questiona. Também é um método muito utilizado no direito, inclusive. E as pessoas que ele questionavam, que eram pessoas muito importantes naquela sociedade, acabavam caindo em contradição. Por quê? Existe dois tipos de discurso ali que o Sócrates vai trazer, né? Inclusive Platão vai trazer, porque Sócrates nunca escreveu nada, a gente só tem acesso à filosofia socrática por conta de Platão, tá? Que é a doxa e a episteme. Doxa, em grego, é opinião. Episteme, em grego, é conhecimento verdadeiro. E aí, o que acontece, pessoal? Eu posso falar para vocês assim, gente, na minha opinião, essa parede que está atrás de mim é vermelha. Corresponde à realidade? Não corresponde. Mas a minha opinião, ela não precisa ter valor de verdade. Ela não se compromete a isso. Agora, se a gente quiser realmente fazer episteme, um conhecimento verdadeiro sobre a cor da parede que está atrás de mim, nós vamos ter que utilizar de um método, de uma técnica, colocar paletas de cores, fazer comparações para chegar à cor verdadeira. Isso é episteme, conhecimento verdadeiro. E quando Sócrates estava nesses questionamentos com essa galera, né, com esses especialistas ali da polis, essas pessoas tinham opinião, apenas opinião, e não conhecimento verdadeiro. E por isso elas caíam em contradição. E é aí que o Sócrates, né, chega ali à conclusão que, de fato, ele é o cara mais sábio da Grécia, porque ele pelo menos sabia que não sabia de nada, enquanto essas outras pessoas ainda acreditavam que sabiam de alguma coisa. E aí, gente, essa é a grande explicação da máxima socrática, só sei que nada sei. Sempre tem as minhas bênçãos, meus alunos que colocam lá na prova, né? Eu coloco alguma questão, coloca lá na prova. Só sei que nada sei, Sócrates. Mas e aí, o que de fato significa o só sei que nada sei? O significado real é que o caminho para a sabedoria é a humildade. Para que eu tenha de fato o acesso ao conhecimento, eu preciso saber que eu não sei de tudo. Porque se eu acho que eu sei alguma coisa, eu me nego a conhecer cada vez mais. Então, o caminho para o conhecimento é a humildade. E o caminho para a ignorância é a arrogância. Porque, gente, eu posso ter 1 milhão de graduações, ter mestrado, doutorado, nas melhores universidades, mas ainda assim eu sempre vou ter a oportunidade e a possibilidade de aprender com cada um de vocês. Por quê? Porque vocês têm vidas diferentes, passaram por experiências diferentes e sempre vão poder contribuir. Então, o sábio, ele sabe que não sabe de tudo. E aí, beleza. O que rola em seguida? Todo mundo aqui já teve um momento que esteve errado. Não é uma sensação muito legal. E quando alguém te mostra que você está errado, é pior ainda. E quando isso acontece em público, é tenebroso. E o Sócrates fazia esse questionamento com essa galera em público, na praça. Então ele deixou esse pessoal, que era um pessoal importante naquela sociedade, muito bolado. E esse pessoal processou o Sócrates. E aí a gente tem ali a Apologia a Sócrates, que é um dos principais livros aí da humanidade, um dos primeiros grandes julgamentos da humanidade. Novamente aí uma dica para quem vai fazer direito, a leitura desse livro é interessante. E o Sócrates, ele
acaba sendo seu próprio advogado, tá? Ele é acusado de corromper os jovens, porque tinha uma galera mais jovem que gostava de andar com ele. Inclusive Platão estava entre esses jovens. E ele também é acusado de falar contra os deuses. Por quê? Nesse momento, a gente tem a mitologia como base ali daquela sociedade, né? E o mito ele tinha valor jurídico. Então, falar contra os deuses, duvidar dos deuses, consequentemente, fazer filosofia, né, um conhecimento racional que não fosse o próprio mito, era crime. Então, Sócrates vai lá, faz a sua defesa, uma defesa assim primorosa, maravilhosa, porém, quem faz parte do júri? Também essas pessoas que ele irritou. Então, ele é condenado. Sua condenação, ele tinha duas opções de pena: ser exilado da Grécia, nunca mais voltar, nunca mais fazer filosofia, contradizer tudo que ele tinha feito até aquele momento, ou a pena de morte. E Sócrates opta pela pena de morte. A última ali parte da Apologia a Sócrates, Sócrates diz que uma vida sem reflexão não vale a pena ser vivida. Como eu falei para vocês, Sócrates tinha como tesouro do ser humano a verdade. Então, para ele, não fazia sentido, seria trair a si próprio abandonar a filosofia, abandonar essa prática filosófica que ele tinha. Então, ele opta pela própria morte. A figura que eu trouxe ali para vocês no slide é, inclusive, uma representação, um quadro bem famoso que tem da morte de Sócrates. Nele, ele não está completo, mas tem todos ali os discípulos dele em volta dele. Essa taça que está sendo dada a ele é uma taça com cicuta, que é o veneno que ele toma e morre, né? Os discípulos dele ficaram muito tristes, queriam que ele fugisse e tudo mais. Mas, como eu disse para vocês, ele é um filósofo muito coerente com a sua filosofia, né? Para além da teoria, ele vivenciou de fato aquela filosofia e aí ele toma cicuta. Ponto importante: Sócrates nunca deixou nada escrito, a gente tem tudo por conta de Platão, que escreveu os diálogos, inclusive até uns 30 anos atrás, a gente não tinha certeza se o Sócrates tinha de fato existido. Hoje nós temos essa confirmação através de outros textos de outros autores que citam Sócrates, mas ele mesmo não deixou nada escrito, que é também uma outra coerência com a sua própria filosofia, né, gente? Né? O só sei que nada sei, ou o não afirmar nada diante da maiêutica, né? Ele acreditava que todos nós temos a capacidade de alcançar o conhecimento verdadeiro por conta da própria prática intelectual. E aí, nosso querido jovem Platão estava tristíssimo com isso. Então, a gente tem aí um cenário democrático, e é dentro de um cenário democrático que Sócrates é condenado à morte. Então, o Platão ele fica muito traumatizado, muito bolado com isso, tá? Ele vai ser aí um grande crítico da democracia, e a condenação de Sócrates nesse sistema faz parte da razão de que de que Platão é tão crítico assim da democracia, tá? E aí a gente mais para frente vai entender melhor isso. E ele se opõe muito aos sofistas, tá? Porque ele acredita que o contexto ali, né, o tipo de conhecimento que os sofistas desenvolvem é muito baseado na opinião, porque ele vai pela persuasão, para conquistar o ouvinte. E para o Platão a gente precisa buscar o conhecimento verdadeiro, que é a episteme, tá? Até aqui, show, show. Vocês têm alguma dúvida, algum comentário sobre democracia, sobre Sócrates? Podemos seguir? Beleza, então vamos lá. Vou colocar aqui meu próximo slide. A biografia do nosso querido Platão. Ele nasceu em Atenas, descendente de uma galera aristocrática, ou seja, riquinho, né? E seguiu Sócrates por cerca de 10 anos. Depois ali que o Sócrates morre, gente, ele viaja bastante, conhece muita coisa. Ele era muito matemático, amava geometria, assim, isso expressa muito do conhecimento dele. Quando eu for dar aula de Aristóteles para vocês, porque
que Aristóteles foi aluno de Platão, tá? E aí eu vou falar muito sobre a oposição do pensamento entre Platão e Aristóteles. E eu sempre coloco, né, que o que caracteriza o pensamento platônico é ele ser um geômetra. Já já eu aprofundo mais sobre isso, mas para vocês terem uma noção, ele cria a academia, que é o primeiro lugar onde você tem uma produção de conhecimento. Por isso que as nossas universidades, elas sempre fazem uma homenagem à Academia de Platão. Como? Vocês já perceberam que quando a gente está numa faculdade, a gente é acadêmico? Ou a gente faz trabalhos acadêmicos? É uma referência à Academia de Platão. Então, o primeiro lugar que a gente faz conhecimento. E para entrar na academia, lá no portal, né, na porta da academia, tinha um problema de geometria. Para você entrar, para você poder fazer parte do clubinho, você tinha que manjar de geometria. Então, assim, eu já teria dificuldade de entrar. Mas era assim, para o Platão era o ápice assim do conhecimento. Opa, passar aqui o próximo. E aí, gente, eu fiz aqui um mapinha do que a gente vai ver hoje aqui, tá? A filosofia, ela tem diversas áreas de estudo, né? A filosofia é mãe de todas as ciências e, inclusive, um detalhe importante que eu esqueci de falar quando estava falando de Sócrates. Por que chamamos Sócrates de pai da filosofia se existiu os filósofos pré-socráticos antes dele? Porque os filósofos pré-socráticos focavam ali na arqué, na natureza, em aspectos de surgimento, constituição da realidade. Sócrates amplia, né? Sócrates ali com Platão, que a gente nunca fala só de um sem falar do outro. A filosofia socrática platônica ela amplia, né? Há uma virada antropológica. Antropo em latim é homem, então a gente tem uma virada para a experiência humana. Então a gente tem epistemologia, ética, estética, política, linguagem. Então a gente começa a pensar outras áreas. Aqui dentro de Platão, eu vou focar muito na nossa aula, tá, gente, em aspectos que realmente caem no Enem com frequência. É uma prova que eu faço há muitos anos, todos os anos eu faço a prova do Enem, desde que eu estava no ensino fundamental, fazia já como treineira. É uma prova que eu conheço muito e eu sei ali o que costuma cair em filosofia e o que não cai. Então, ali dentro da filosofia platônica, eu selecionei o que é essencial para que vocês saibam, tá? Vamos falar de epistemologia, que é a base. Então, se episteme, como eu falei para vocês em grego, é conhecimento verdadeiro. Logia vem de logos, discurso racional, é um discurso racional acerca das nossas, do conhecimento verdadeiro. Como que a gente apreende o conhecimento, como que o conhecimento se desenvolve, tudo isso está dentro da epistemologia. Não à toa, no futuro, vai ser da epistemologia que vai nascer a psicologia. Veremos também política, que é como que o Platão enxerga a sociedade perfeita, como que para ele a gente teria de fato uma sociedade justa e que funcionasse corretamente. A estética é a área da filosofia que a gente pensa o belo, pensa o gosto, pensa a importância da obra de arte na nossa vivência humana. E Platão tem um posicionamento bem polêmico acerca disso, nós falaremos sobre também. E por fim, a ética, que é a forma que a gente busca encontrar de agir corretamente, de agir bem. Então, eu coloquei nessa ordem aí porque a gente precisa começar com a epistemologia porque é a base. Todas as outras coisas, para a gente entender, vamos ter que ter passado aí pela epistemologia platônica, que é a famosa teoria das ideias, tá? Então, gente, como que é essa epistemologia platônica? Platão é responsável por inaugurar a metafísica. O que é metafísica? Qualquer teoria metafísica é uma teoria que utiliza de um argumento fora do físico para se sustentar. Meta, fora, em grego, física do físico. Então, como que Platão aplica essa metafísica? Ele divide o mundo em dois, ele divide a realidade em duas, tá? Mundo sensível e mundo inteligível, ou também conhecido como mundo das ideias, tá? Geralmente em prova se fala mundo inteligível. Para vocês gravarem, tentem associar com inteligência, tá? E quais são as características dessas duas realidades que se opõem?
O mundo sensível é sensível porque a gente apreende ele, a gente experiencia ele através dos nossos 5 sentidos. É essa realidade que a gente está aqui agora. Vocês estão me vendo, vocês estão me ouvindo, vocês estão aí sentindo qualquer coisa que vocês estejam tocando através do tato. Se tiver alguém aí lanchando enquanto assiste a aula da prof, tá sentindo o sabor da comida através do paladar, tá sentindo o cheirinho de alguma coisa por aí. Então, os nossos 5 sentidos são o que nos colocam em contato com essa realidade aqui. Só que o que que acontece? Todo mundo aqui já olhou para uma coisa e quando olhou novamente parecia outra. A gente pensa aí as nossas ilusões de ótica, por exemplo, né? O que que é isso? É a nossa visão nos enganando. Ou alguém te falou uma coisa e você entendeu outra. Sua audição te enganou. E assim para todos os sentidos. Todos os sentidos, eles são passíveis de falha, eles são passíveis de erro. E Platão vai falar, mano, como vamos confiar em quem pode te enganar para ter um conhecimento verdadeiro? É impossível. Não confie em quem te engana, não confie nos seus sentidos. Então, se a gente não consegue, através dos sentidos, um conhecimento verdadeiro, não tem verdade nesse mundo aqui. Não é aqui que a gente vai adquirir um conhecimento confiável. Além disso, como que a gente interage com esse mundo aqui? Falamos 5 sentidos. E os 5 sentidos estão onde? No nosso corpo. Então, a gente interage com esse mundo através do nosso corpo. E o nosso corpo também é formado por instintos. Que instintos são esses? Lá na frente eu vou mostrar para vocês que o Platão divide a gente em 3 aspectos: racional, irracível e concupiscível. O racional é o que nos difere dos outros animais. Então, meus gatinhos ali que estão assistindo a aula, bem dali, eles têm a parte irracível e concupiscível como eu, mas não têm a parte racional. Então, vamos falar dessas partes, a concupiscível e a irracível. A concupiscível é a minha parte responsável pela minha nutrição e pela minha perpetuação da espécie. Já a minha parte irracível é responsável pela minha defesa e proteção. Então, a parte concupiscível é o meu impulso de ir buscar comida quando eu tenho fome, de ir buscar água quando eu tenho sede. E a minha parte irracível é a parte responsável para que eu sinta o impulso, tenha a força para lutar, para correr, quando for necessário me defender. O que acontece? Se eu não tenho a minha parte racional muito forte, eu posso acabar cometendo erros, me deixando levar pelos meus instintos. A gente vai falar mais sobre isso quando estiver falando de ética, inclusive. Então, temos aí um outro aspecto que nos leva ao erro nessa realidade sensível: os instintos. Fora isso, né, esse mundo cheio de engano, cheio de erro que a gente vive, ele está condenado ao passar do tempo. E o que isso significa? Quanto mais o tempo passa, mais velha eu fico, mais meu corpo se deteriora, mais a minha memória fica ruim, mais eu fico fraca. Isso também me leva ao erro. Ou as coisas, a gente pode pensar nos objetos. Um objeto qualquer, a minha garrafa, ela inclusive já está bem velhinha, acabadinha, né? Por quê? Porque com o passar do tempo, ela refém aí do tempo, ela vai se deteriorando. Então a gente não consegue ter nada eterno nesse mundo aqui. Então, para Platão, esse mundo sensível, ele é um mundo que não é legal. Ele é um mundo que é uma mera cópia deste outro mundo, que é o mundo inteligível. O mundo inteligível, ele é o lar de todas as essências, de todas as virtudes. E aí, vamos lá. Primeira coisa. O que é essência? Essência é aquilo que faz algo ser o que é e que nunca muda, tá? Então vamos pensar aí. Mesas. Eu gosto sempre de usar o exemplo da mesa. Todo mundo aqui já ao longo da vida de vocês já interagiu com diferentes tipos de mesa, de cores diferentes, de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, mas ainda assim, mesmo que elas sejam diferentes, a gente chama todas as mesas de mesa. Isso que faz uma mesa ser mesa, mesmo sendo diferente das outras mesas,
É a essência. A essência perfeita e verdadeira de mesa está lá no mundo das ideias, junto com a essência de todas as outras coisas, inclusive com as essências das virtudes, como o bem, o belo, a verdade, a justiça, e também com a essência humana, porque Platão acredita sim que nós temos uma essência também. E qual que é a essência humana? A alma ou a mente. E aí vem um outro parênteses que eu tenho que abrir aqui para vocês, porque a gente tende a associar alma a um aspecto religioso. Porém, a gente tem aqui uma questão de tradução. Alma ou mente em grego, psi. Psi pode ser traduzido como alma ou mente. Então, assim, para o grego, para aquele grego naquela época, alma ou mente é isso que está aqui dentro do meu corpo, que está controlando o que eu falo para vocês, que está controlando os movimentos que eu faço. Então, é a mesma coisa, tá? Na prova, pode ser que apareça para vocês como alma ou como mente, tá? Então, por isso que eu trago essas duas traduções aqui para vocês. Então, essa é a nossa essência humana. Em algum momento, a nossa alma, nossa essência esteve lá no mundo das ideias junto com as outras essências. Esse mundo, ele é perfeito, ele é imutável e ele é eterno. Nossa essência, né, a minha essência de raiz, a minha alma, um dia esteve lá no mundo das ideias, junto com todas as outras essências, tranquilinha, perfeitinha, e de repente foi jogada, aprisionada nesse corpo que está aqui no mundo sensível. Quando eu tenho esse baque de ser aprisionada dentro desse corpo, o que, que acontece? Eu esqueço de todas as essências verdadeiras que um dia eu estive junto lá no mundo das ideias. Então, esqueci. Para o Platão, então, como que a gente faz esse processo de relembrar, de rememorar esse conhecimento? É a reminiscência, que é basicamente relembrar, tá? Recordar. Para o Platão, a gente vai, através de uma atividade racional, né, se aproximar novamente dessas memórias, né? O aprendizado é um esforço que a gente faz para voltar, para se relembrar dessas essências que um dia a gente teve contato. A gente nunca vai conseguir ter o contato completo, ter o acesso perfeito, porque a gente está preso aqui nesse mundo sensível, a gente está preso aos nossos sentidos. Então, esse conhecimento nunca vai ser perfeito. A gente consegue se aproximar um pouquinho mais aí do conhecimento verdadeiro, do mundo das ideias. Show, show? Compreenderam até aqui? Tem alguma dúvida? Alguma questão? Gente, Morfeuzinho, meu gato, tá querendo participar da aula. Vou dar um oi aqui para vocês. Fala oi pra galera, Morpheus. Eu tava dando umas miadas aqui, gente. Se vocês ouvirem, tem 4 gatos atualmente nesse quarto, tá? Depois, se mais algum se aproximar, eu mostro para vocês também. Eu tenho 6. Então, vamos continuar para nosso próximo slide. Gente, eu sou a louca dos gatos e dos livros, tá? Logo, logo, nas nossas próximas aulas, eu vou deixar meus livros assim de cenário para vocês conhecerem também. Eu não coloquei ainda porque aqui onde eu estou é o único lugar da casa com ar-condicionado, então precisamos, né, de um ventinho. Mas vamos lá. Alegoria da caverna. Gente, isso aqui é babado, tá? Sempre cai. E além de cair como questão, a alegoria da caverna é muito chave, assim, para vocês usarem de repertório argumentativo, tá? Dá para a gente colocar em um monte de tema. Como? Vamos lá. Como que é a alegoria da caverna? Eu fiz ali um quadrinho que tem mais ou menos ali a história, mas vou contar para vocês. Uma galera estava presa dentro de uma caverna desde que nasceu, desde pequena. Então, considerem assim: a pessoa está presa de frente para a parede da caverna. A luz entra de trás dela. Então, se a luz entra de trás, a única coisa que a pessoa vê é as sombras na parede. Se eu tô desde o meu nascimento nesse contexto e eu só vejo sombras, para mim, as sombras são a realidade. As sombras é a única coisa que existe. Então, essas pessoas estavam presas ali acreditando que aquela era a realidade.
Quando, de repente, um dia, Cleitinho, eu vou dar o nome de Cleitinho para o nosso herói, tá? Cleitinho se liberta. E Cleitinho consegue sair da caverna. Quando ele sai, o sol, que estava muito forte, deixa ele meio cego inicialmente, os olhos doem mais. Justamente pela luz do sol, ele consegue ver a natureza, ele vê que tem muitos animais, ele vê que o céu é azul. Meu Deus, a natureza! Caramba, a realidade é muito mais do que aquelas sombras que estão na parede. E aí, o que que Cleitinho faz? Ele podia ficar de boa, tomando um teres, na moral, podia. Mas Cleitinho é muito parceiro. E aí ele volta para a caverna para libertar a galera. E ele chega, gente, vocês não sabem. Essas sombras, elas não são reais. Elas não são a realidade. Lá fora tem muito mais coisa. E aí a galera olha para ele e fala: Cleitinho, você usou drogas? Cleitinho, você não tá bem. Acho que você não tá legal. E o Cleitinho insiste: não, vamos, eu quero soltar vocês, vamos para lá. E tanana, tanana. O que, que o pessoal faz? Fala: não tem jeito. Vamos ter que sacrificar o Cleitinho. E eles matam o Cleitinho, gente. Cleitinho morre ao tentar libertar a galera. E aí, geralmente, aparece para vocês como uma questão sobre o mito da caverna. Perguntando qual é a simbologia do mundo da caverna, da alegoria da caverna. Primeiro ponto que eu trago para vocês, que eu quero ver se alguém vai acertar, porque eu não coloquei, deixa eu ver. Ai, eu coloquei no slide, droga, não devia ter colocado. Quem é Cleitinho? Cleitinho é Sócrates, tá, gente? Sempre lembrem que Platão nunca superou a morte de Sócrates. Platão nunca aceitou que ele foi morto. E por que que Sócrates é Cleitinho? Porque, para Platão, Sócrates tentou libertar aquela galera. Sócrates tentou levar o conhecimento verdadeiro. E o que que ele recebeu em troca? Uma condenação à morte, né? Então, essa é a primeira referência que a gente precisa levar em consideração. As próximas referências. O que, que é as sombras na parede da caverna? É o mundo sensível, tá? A caverna, na verdade, representa o mundo sensível e as sombras na parede representa o conhecimento que a gente tem através dos sentidos, tá? Então, tudo que está ali referente à caverna, a caverna e as sombras é mundo sensível. Mundo sensível. A gente tem a libertação, que é o movimento educacional. Quando ele sai, né? Eu falei para vocês, ele fica meio cego, dói os olhos, porque é doloroso aprender. E aí eu trago uma outra referência para vocês, que é sempre bom, assim, que eu falo sempre para os meus alunos, né, gente? Quando a gente não sabe a questão, a gente chuta. Só que assim como no futebol, a gente não chuta para fora, né? Da quadra, para fora do campo, a gente chuta em direção ao gol. Então, a gente lê a questão e tenta dar um chute direcionado. E qual que é o rolê? Sempre que vocês verem referência a sol, a fogo, a luz, a gente está falando de conhecimento, tá? Isso, assim, na história da humanidade. Por quê? Se a gente pegar lá na mitologia, não sei se vocês já ouviram falar do mito de Prometeu. Zeus, muito preguiçoso, tinha que dar as características para os seres, né? E aí ele pegou e mandou esse trabalho aí para dois irmãos, para Epimeteu e para Prometeu. E aí eles foram dando assim as características e pô, a águia, né, bonitona, com aquelas garras super fortes e voa. O tigre também bonitão, com aquela pelagem para proteger do frio, com uma velocidade absurda, com força, com garras, com presas. Foi dando as características. Quando chegou no ser humano, tinha acabado. Tinha mais nenhuma característica no baldinho. E se vocês pensarem, a gente é um animal bem mais ou menos, porque a gente não tem uma pelagem para proteger do frio, a gente não tem garras, a gente não tem presas, a gente não tem nada. Aí o Prometeu falou: cara, a gente vai soltar esse bicho aí, vai morrer rapidão. Ele ficou com dó. Aí ele foi, roubou o fogo de Hefesto e deu pra gente. E aí percebam, o fogo é a nossa primeira tecnologia enquanto ser humano que a gente desenvolve, e o fogo tem uma simbologia da razão, porque a gente não tem a pelagem para se proteger do frio, mas daí a gente fez o quê? Roupa.
A gente está com calor, a gente fez o quê? Um ar-condicionado. A gente não tem presas sinistras para comer, mas a gente tem talheres. Ou seja, a nossa racionalidade nos deu a capacidade de desenvolver a técnica e a tecnologia para poder suprir essas deficiências de características que a gente não tem. E assim nos tornamos um animal aí do topo da cadeia alimentar, né? Então, já nasce aí o fogo como a representação da razão. Depois vocês pensam, vocês já estudaram aí em história e geografia. A gente tem o iluminismo, que é todo um período voltado para a razão, né? A razão sendo o centro do rolê. Novamente, iluminar, luz, razão, tá? Então, quando a gente fala do sol na alegoria da caverna, é isso, é tipo olhar para a razão, é utilizar o conhecimento, né? É esse acesso à ideia de bem, à ideia de verdade. E aí é isso, são as principais referências. Agora eu quero trazer para vocês algumas relações que a gente pode ter com a atualidade, que é o rolê que eu disse de utilizar na redação. Deixa eu ver aqui. Ai, que bom que vocês gostam do jeito que eu explico. Fico feliz. Inclusive, se tiver alguma dúvida, é só vocês me falarem aqui. Se precisar reexplicar alguma coisa, não tem problema, reexplico de boa. Vamos lá, então, pensar atualidade. Gente, as nossas sombras da nossa caverna hoje são muitas, assim, a gente pode comparar com muita coisa. Vou começar com vocês falando sobre mídia. Inclusive, tem um quadrinho clássico, inclusive em um dos Enems que eu fiz, teve uma questão com esse quadrinho que é da Turma da Mônica, que faz uma comparação, tipo, a galera se libertando da caverna e vindo para a atualidade. Aí, quando eles chegam, o pessoal tá babando assim na frente da TV, e daí eles falam, nossa, as sombras da caverna hoje é a televisão. Só que eu acho que isso foi, sei lá, uns 15 anos atrás que tinha essa tirinha. Eu acho que hoje já está ultrapassado, porque as nossas sombras estão aqui, ó. As nossas sombras atualmente. Então a gente consegue pensar, por exemplo, as redes sociais. Alguém sabe me dizer por que a gente não paga mensalidade para usar o Instagram? Ou o Facebook, ou o Twitter, ou qualquer rede social? Vocês já pararam para pensar como é que os donos dessas redes sociais têm tanto dinheiro se a gente não paga para usar? Vou contar o segredo para vocês. Sabe quando a gente baixa o aplicativo e aí tem lá, você aceita os termos e condições? E a gente nunca lê, mas a gente aceita porque a gente quer baixar o app. E depois que, tipo, você dá permissão para ter acesso ao seu microfone, aos seus dados, informações. A Arley colocou aqui exatamente as informações. A gente dá as permissões, tá, gente? Eles não fazem isso escondido, é que a gente realmente não lê os termos e condições. Mas o que, que acontece? Eles vão capturando as nossas informações. Inclusive, não é só quando a gente está usando o aplicativo, tá? Quando a gente dá a permissão do uso do microfone, por exemplo, você já deve ter rolado com vocês. Eu encontro ali com a minha amiga e falo: Nossa, meus tênis estão tão feios, meus tênis estão tão velhos. Ai, eu tô com uma vontade de comprar um tênis novo. Aí depois eu vou lá usar o Insta, tô passando os meus stories, do nada aparece um story de publicidade. E é do quê? De uma marca de tênis. Ou às vezes aparece algum influencer falando de tênis. Por quê, gente? Esses dados são capturados e eles são vendidos para empresas que vão utilizar na publicidade, muitas vezes dentro do próprio aplicativo. Para quê? Porque a propaganda que vai aparecer para mim, ela já é personalizada para o meu tipo de uso. Então, eles vão saber que uma pessoa da minha idade, que mora em Sapezal, no Mato Grosso, que é professora, que tem gatos, que tem, enfim, vai pegando todas as informações sobre as minhas características e vai apresentar publicidade de acordo com o meu perfil. Então, vai aparecer coisa para mim para cabelo cacheado, vai aparecer para mim coisa de plano de saúde para pet, vai aparecer aquilo que está dentro do meu perfil. Material para professor de filosofia sempre vai estar direcionado. Então, hoje, as minhas sombras na parede, ela é personalizadinha já, o que me limita ainda mais de me libertar.
Além disso, a gente tem uma profissão hoje, né, que é do influencer, que é muito bizarro pelo seguinte: a gente tem filtros para iludir, né? Então, os nossos sentidos, que já são falhos, como diria Platão, fica mais difícil de utilizar ainda, porque a gente vai ter a IA que vai transformar, a gente vai ter filtros que vai iludir ainda mais, e a gente vai ter essas pessoas que vão vender corpos, vão vender modos de vida, vão vender tipos de sonhos, tipos de objetivos que na maioria das vezes são inalcançáveis, que na maioria das vezes nem sequer existem. Então são sombras sim nas nossas paredes de hoje. Né? Eu falei para vocês sobre algoritmos, mídia, IA, mas outra coisa que a gente também pode trazer é a questão da violência por conta de opinião. A gente vive num país que, infelizmente, as pessoas se matam por conta de time de futebol, né? Torcidas organizadas, por exemplo. A gente também tem pessoas que se matam por conta de opinião política. Então, quando a gente pensa que ali na alegoria da caverna, né, Cleitinho volta para libertar a galera, e por ele não corresponder à mesma visão de realidade com quem estava preso, ele é assassinado, também é uma leitura que a gente pode fazer, tá? Então, a alegoria da caverna, ela se torna um repertório interessante para a gente utilizar em diversos possíveis temas aí de redação, tá? De utilização de redes sociais, de venda de informação, de violência por opinião e tudo mais. Inclusive, um rolê muito bizarro, gente. Não sei se vocês viram, mas há pouco tempo tinha um lugar lá em São Paulo que as pessoas estavam vendendo a íris, sabe? A íris, essa parte aqui do olho, de identificação. E era tipo assim, R$ 50, você ia lá, o pessoal tirava uma foto da sua íris. É muito, muito bizarro isso, tá? Mas enfim, é o nível de venda de informação que a gente tem na atualidade. Tech Show Show, alguma dúvida, comentário? Podemos seguir? Beleza, então vamos para o próximo slide. Política. Polêmico, mas vamos lá. Gente, a visão política de Platão, ela é bem interessante e é um dos principais livros dele, eu acho que é o principal, podemos considerar o principal aí, que é a República, tá? Na República, ele vai ali investigar a justiça, vai tentar desenvolver um modelo de cidade ideal, tá? Então a gente vai ver aqui como que Platão entende o melhor tipo de política e para ele está intimamente ligado à ideia de educação, que é a paideia, tá? E vocês vão entender o porquê. Como eu falei para vocês já, ele é muito crítico à democracia, ele é muito crítico à retórica dos sofistas, então vai estar tudo baseado nessa base aí que eu disse para vocês. Então vamos lá, porque a gente precisa falar da divisão de alma para entender a política de Platão e a relação com a educação. Para o Platão, a nossa alma ela é dividida em três partes: a parte concupiscível, irracível e racional. Então vamos começar aí com a base da pirâmide, porque assim, gente, essa divisão da alma vai refletir a divisão da sociedade platônica dentro da República, dessa sociedade perfeita, tá? Para Platão não existe um tipo de mobilidade social e é através da educação que a gente vai ter essa classificação. Como que vai rolar? Existem pessoas que vão ter em si uma parte concupiscível maior ali. Meu bem, ainda não está disponível, mas eu vou colocar lá para vocês, beleza? Vou colocar. Esse e o da aula presencial também que eu fiz dos pré-socráticos. Vamos lá, então. A parte concupiscível, eu tinha falado para vocês, é a parte que é responsável pela nossa nutrição e perpetuação da espécie. Logo, ela está mais relacionada a habilidades que utilizam os nossos cinco sentidos. Por isso, não é uma habilidade tão especial, digamos assim, para Platão, mas ela é necessária para a nossa vida, porque a gente está vivendo aqui no mundo sensível, né? Então, para o Platão, as pessoas que têm essa parte maior aflorada, elas
teriam a sua posição dentro da República, que seria dos produtores, os artesãos, os agricultores, porque a gente precisa de casa para morar, a gente precisa de comida para comer, a gente precisa de objetos para lidar com as coisas dentro da realidade. Então, essas pessoas elas seriam responsáveis pelo sustento da República. Nós teríamos uma segunda classe, que seria da galera que tem a parte irracível mais aflorada. Lembrem que eu falei para vocês que essa é a parte responsável pela nossa defesa, pela nossa. Se a gente precisa correr, a gente correr. Então, assim, quem que é a galera que tem essa parte mais aflorada, né? Qual que vai ser a função, qual que vai ser a classe deles? Eles vão ser os guerreiros, os guardiões, eles têm que proteger a República externamente, né? De ataques externos, mas também tem que manter a ordem interna ali. E por fim, quem está no topo, quem tem a parte racional mais aflorada. Essa parte racional, quem que ocupa esse lugar são os filósofos. E qual que vai ser a função deles de governantes? Eles também vão ser juízes, magistrados, vai ser basicamente a galera que vai lidar com a justiça, com a política, com a organização da República em si. Aí, antes de eu explicar melhor isso, porque eu sei que parece muito que Platão, pô, sou filósofo, então vou me colocar no topo, mas não é sobre isso, tá? Prometo. Antes de falar disso, eu quero explicar para vocês como é que a gente sabe quem é quem nesse rolê. E aí que tá a parada que eu tô dizendo para vocês, que não dá para a gente entender política em Platão sem falar de educação. Porque é no processo educativo que a gente vai ter essa seleção. Então, as criancinhas vão lá para a escola, dentro da República. Quem é o professor? O filósofo é alguém que já está ali no pico do racional. Esse é o professor. E aí, digamos, eu vou fazer uma analogia com o nosso tipo de ensino, tá, gente? Para vocês entenderem melhor o rolê. Pensem no ensino fundamental, ali do infantil até o nono ano. Você está ali no ensino fundamental, o professor, que é o filósofo, vai estar observando as características, vai estar avaliando o desempenho desses alunos e percebendo quem é que tem mais ali a parte concupiscível mais aflorada e quem tem ali as outras duas mais afloradas. Então, quando termina o ensino fundamental, a galera que tem a parte concupiscível mais aflorada já vai parar de estudar, já vai ir para o mercado de trabalho, já vai começar a ser produtor. O restante vai para o ensino médio. Chega no ensino médio, a galera continua sendo avaliada ali pelo professor durante aquele período do ensino médio, vai sendo avaliado. Chegou no final do ensino médio, a gente vê quem é que tem a parte mais irracível. E aí percebam que, enquanto a parte concupiscível ela é muito pautada nos sentidos, a parte irracível ela tem que ter essa questão da defesa, então ela já tem uma certa atividade intelectual ali, porque você tem que fazer estratégia e tudo mais. Então, chega ao final, o professor vê quem é que tem a parte mais irracível, essa galera para de estudar, já vai para o mercado de trabalho, já vai ser guerreiro, guardião, e vamos para a próxima etapa, que é os racionais. Então, seria a faculdade, o ensino superior. Quando você chega no ensino superior, você também vai passar por uma série de educação, para no final você estar pronto para ser um governante, para ser um juiz, para ser um magistrado, tá? E aí eu venho nisso que eu disse para vocês. Por que o filósofo, né? E geralmente em prova aparece gente como filósofo rei, o conceito de filósofo rei. Isso aqui é uma sofocracia. Sofo vem de sofos de conhecimento, tá? Cracia de poder. Então, vocês veem que a estrutura de poder dessa sociedade, ela é baseada na capacidade racional, no conhecimento, tá? E aí, qual que é o rolê? Por que Platão coloca o filósofo como filósofo rei? Lembram que eu mostrei para vocês? Vou até voltar aqui, quando a gente estava vendo o mundo sensível e o mundo inteligível. Percebam que aqui no mundo sensível a gente tem o bem, a verdade e a justiça, certo? E eu falei para vocês também que para a gente minimamente conseguir relembrar, reincorporar
as virtudes, as essências que estão no mundo inteligível, a gente precisa da atividade racional, crítica, contemplação das ideias. E se o filósofo ele tem a parte racional mais desenvolvida, dentro dessa lógica platônica, é ele que vai ter mais acesso ao bem e à verdade. Se ele tem mais acesso ao bem e à verdade, ele vai conseguir governar com mais justiça, ele vai conseguir levar ao bem comum, tá? Então, por isso, para Platão, o governante perfeito é o filósofo, e essa é a organização da sociedade perfeita para ele. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham que conhecer racionalmente o bem e a justiça é suficiente para que a pessoa seja boa e justa? Não? Um pouquinho inocente da parte do Platão, né? Essa ideia. Inclusive, logo logo a gente vai ter aula sobre um cara lá do Renascimento que mudou completamente a nossa visão de política, justamente por isso, por parar com essa coisa meio romantizada do ser humano, que é nosso querido amigo Nicolau Maquiavel, tá? Ele vai fazer o grande virada de chave aí na política e a gente vai estudar ele também logo logo, tá? E aí, gente, essa é a organização da política para o Platão, tá? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Tá show show? Vamos seguir para a ética então, tá? Sempre vai voltar, gente, para o rolê da razão, racionalidade, racionalidade. Porque justamente por essa lógica que eu falei para vocês. Se o bem, se a justiça está no mundo das ideias, e a gente só acessa o mundo das ideias pela razão, eu só vou conseguir ser bom e justo se eu acessar essas ideias por meio da razão. Tanto que para o Platão e para o Sócrates também, a pessoa só faz o mal pela ausência do bem. Quem é mal por ignorância para o Sócrates e para o Platão, tá? Porque quem conhece racionalmente o bem, ele necessariamente vai fazer o bem. É isso que a gente falou e a gente acabou de concordar que isso é um pouco ingênuo da parte do Platão, né? Mas essa é a ideia dele, tá? Porque ele associa muito a razão, a racionalidade, a ideia de bem. E aí, como que vai ser a ética platônica? Eu vou dar aqui a prática para vocês. Digamos que eu tô com muita fome, e eu realmente estou com fome agora. Espero que meu marido esteja fazendo uma janta gostosa, porque eu estou com fome. E aí, digamos que aqui na minha frente aparece um hamburgão delicioso, com muito bacon, assim. Ai, perfeito, uma batatinha frita. Só que esse hambúrguer, essa batata, esse combo delicioso não é meu. Não é meu. E eu sei que comer algo que não é meu é errado. Racionalmente eu sei. Então percebam, se eu deixo a minha parte concupiscível, que é a minha parte responsável pela minha nutrição, ser mais forte que a minha parte racional, estarei sendo antiética. Por quê? Porque se eu for só pelo meu instinto de me nutrir, dane-se de quem é esse hambúrguer, eu vou comer, não é? Mas se eu for agir corretamente, eu vou ir pelo lado racional. Então, eu sei que isso não é meu, eu sei que não é correto comer algo que não é meu, então não vou comer. Infelizmente, queria um hambúrguer agora, gente, um delivery. Mas, enfim, qual que é a parada? A ética platônica sempre vai estar pautada na razão, tá? Inclusive, essa é uma forma, uma coisa interessante de vocês gravarem. A razão, ela tá sempre no centro ali de Platão, né? Então, sempre desconfiem de alternativas de questões que falem bem dos sentidos, que falem bem de paixões, que falem bem de instintos, porque Platão, o centro é sempre a razão. Beleza? Então, vamos para o próximo, que é a crítica à democracia, que eu falei pra caramba para vocês, né? Vou ir um pouco mais a fundo nisso. Gente, primeiro ponto, como eu disse para vocês. Platão detestava a democracia porque o Sócrates morreu num sistema democrático. Então, assim, já não dá certo. Ele vai fazer assim: como que
o sistema democrático vai ser bom se dentro dele se admite a morte de Sócrates, que estava ali levando conhecimento à galera, né? Então já temos um problema aí. Outro ponto: a democracia possui algumas falhas graves. Por quê? Lembram que eu falei para vocês no início? A gente tem os sofistas ensinando o poder do discurso, certo? Poder de manipular as grandes massas e assim, por conta da opinião, conquistar os votos, conquistar poder. A gente vive em um momento democrático também, ainda bem, porque dentro das possibilidades, a democracia ainda é a melhor que nós temos. Vocês viram ali, a gente acabou de falar da República Platônica. Para o Platão é um mundo ideal, mas será que é mesmo justo você desenvolver um sistema de educação onde você vai separando as pessoas por classes e elas não têm possibilidade de ascendência social? Complicado. Também é um sistema que a gente consegue criticar. Então, a democracia, por mais que ela tenha problemas, ainda é o melhor sistema que a gente tem. Porém, um dos grandes problemas que permanece aí desde Atenas é essa manipulação do discurso. Tô rindo aqui do comentário do Arley, depois vocês dão uma olhada lá. E a gente hoje vive ainda mais problemáticas, né? Porque a gente continua tendo os caras que ensinam oratória e retórica, isso permanece, mas para além disso, a gente tem o uso das redes sociais, que envolve a manipulação, porque vai ter o uso dos algoritmos, e agora a gente tem IA, né, gente? Vocês já viram os vídeos feitos por IA? Capturam as nossas feições, que é absurdo, assim. Então, a manipulação do discurso político dentro da democracia fica cada vez maior. Então, essa é uma problemática que Platão aponta, uma crítica muito válida, inclusive para a nossa atualidade. Então, essa é uma grande crítica dele. Ele vai dizer também que nem sempre a maioria vai saber o melhor, tá? Por quê? Vamos voltar novamente no que eu acabei de falar para vocês. Ele vai dizer que para a gente ter o acesso ao bem e à justiça, a gente precisa ter a racionalidade. E ele vai dizer que a maioria das pessoas vai se deixar levar pela opinião e não pelo conhecimento verdadeiro. Então, ele vai fazer uma analogia com o navio, que é mais ou menos assim. Dentro de um navio, você precisa ter o capitão. Ele sim entende de navegação e ele vai tomar as melhores decisões. Então, o capitão seria o filósofo. Dentro da democracia, para o Platão, todo mundo vai querer pegar o leme, e isso leva ao caos, e isso leva à problemática, tá? Então, para ele, a democracia é muito instável e, em algum momento, por conta da instabilidade que ela gera, vai aparecer um tirano que vai surgir como o grande protetor, o grande cara que vai resolver todos os problemas, vai conseguir chegar ao poder, mas no fim ele só quer resolver seus próprios problemas, né? Vai se tornar um tirano. A gente sabe que tirania também é sempre um problema, nunca é legal. A Ana colocou aqui, Sócrates cai bastante na prova do Enem e os demais filósofos não falam muito. Então, geralmente se faz referência a Sócrates, mas é sempre dentro de Platão. Porque, como eu falei para vocês, o Sócrates nunca deixou nada escrito. Tudo que aparece do Sócrates é dentro de um livro de Platão. Por exemplo, quando a gente vê a República ou diversos outros diálogos socráticos, o Platão ele descreve como se fosse uma cena de uma galera trocando ideia. Então, o Sócrates é o personagem central que está trocando ideia ali com um interlocutor, geralmente é um sofista, e está destruindo o sofista nos argumentos. Então, assim, gente, sim, Sócrates, eterna paixão de Platão, gente, luta eterna. Quando a gente fala de filosofia socrática, a gente sempre fala de filosofia socrática platônica, porque a gente só conhece um Sócrates da boca de Platão, assim. Então, a gente não tem como saber o que realmente era Sócrates, o que é o Platão colocando ali. Então, assim, tudo que cair ali na prova sobre Sócrates vai ter esse quê aqui do que eu tenho estudado com vocês em Platão, tá? Então, não se preocupem nesse sentido. Vamos então para o próximo slide.
Estética. Estética, gente, não é só sobre pôr os cílios, botar aquele botox, fazer a sobrancelha. É uma área da filosofia sobre como que a gente enxerga o belo, como a gente lida com a obra de arte, né? A importância da arte na nossa vivência. E Nath colocou ali um chorinho quando eu falei da estética. Não foi um deboche, tá, Nath? Amo. Inclusive, sinto falta das minhas garras. Antes eu tinha garras, mas infelizmente fiquei pobre e tive que tirar minhas garras. Mas espero que logo, logo eu possa tê-las de volta. Mas vamos lá para a estética dentro da filosofia. Qual que é o rolê? Platão também criticava a estética. Por quê? Vamos lá. Lembram que eu falei para vocês que para o Platão esse mundo que está aqui é uma cópia do mundo inteligível, do mundo das ideias? Então pensa comigo. Se a minha garrafa é uma cópia da essência de garrafa que está no mundo das ideias, se eu pegar agora e pintar um quadro da garrafa, eu vou estar imitando a imitação, entende? Então, para o Platão, não faz sentido nenhum a arte. Para ele, assim, a gente no máximo pode utilizar essa habilidade de produzir coisas para utilidade. Em que sentido? Produzir uma casa, produzir um objeto, produzir aquilo que a gente pode utilizar. Além disso, olha que babado. Isso aqui é uma das coisas mais polêmicas da República. Na Sociedade Perfeita de Platão, ele expulsa os poetas. O que isso significa? Gente, para os gregos, não tinha Netflix, não tinha o PlayStation, não tinha um Insta, não tinha nada para se distrair, para se entreter. Qual que era o entretenimento da galera? Era quando vinha um poeta, sentava geral lá num lugarzinho e o poeta contava as histórias, né? Quais eram essas histórias? Que a gente conhece hoje como mito. Você já deve em algum momento ter tido contato com histórias de mito. E o que rola nos mitos, gente? Morte, é mãe matando filho matando pai, é traição, é Zeus sendo casado, pegando absolutamente todo mundo. Então, assim, não era umas ações muito moralmente legais. E aí Platão falou, mano, como assim nossas crianças estão tendo acesso a esse tipo de entretenimento, esse tipo de coisa? Isso é uma má influência para a educação, para a formação das nossas crianças. A gente está ensinando vícios, a gente está ensinando imoralidade. E aí, a gente já ouviu esse discurso, né? Porque todo mundo aqui já ouviu que filmes violentos criam pessoas violentas, jogos violentos criam pessoas violentas, não é? Às vezes, quando acontece alguma tragédia, geralmente, tipo, tiroteio em escola, por exemplo, e fala, ó, oh, fulaninho que fez o massacre jogava CS. É essa a razão. Como se fosse uma resposta tão simples, né? Mas qual que é a parada? Se cair um tema de redação, por exemplo, sobre a influência da mídia no comportamento humano, caso você queira abordar o tema de uma forma a defender que, de fato, mídias violentas desenvolvem seres humanos violentos, você pode colocar Platão como parte da sua argumentação, porque é esse o ponto do Platão, que a gente tendo relação, né, contato com esse tipo de arte, realmente desenvolve esse comportamento. É algo um pouco problemático, tá, gente? É sempre aquilo que eu falei para vocês no início. Nós somos seres humanos e a gente está aqui enquanto cientistas humanos percebendo, entendendo que o ser humano ele é muito complexo, ele tem muitas nuances e são muitas coisas que fazem com que uma pessoa tenha um tipo de ação violenta como essa. Mas é uma referência que você pode usar. Pode também fazer até um contraponto, né? Diferente do que Platão nos trouxe um dia, a gente pode, enfim, desenvolver. Você vai mostrar que você tem repertório filosófico. Arley colocou aqui, então um desenho da sombra de algum objeto seria imitação da imitação da imitação. Exatamente. Exatamente. Ou quando a gente utiliza da metáfora, né?
também seria uma imitação da imitação da imitação. Já Aristóteles, a gente vai ver, é outro ponto que ele tem de diferença para Aristóteles, a mimesis, né, que é essa imitação, é uma das bases da nossa educação. O ser humano desenvolve a linguagem, ele aprende a andar, ele aprende a agir justamente por imitar. Então, a imitação ela tem um, um fator muito importante na nossa vivência humana, diferente do que Platão nos traz. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu tenho colocado. Não. Gente, eu deixei aqui meu contato, tá? Caso vocês precisem falar comigo. Lembrando que não só em filosofia, mas também sobre o Enem em geral, sobre morar fora. Se às vezes estiver se sentindo muito angustiado com a pressão de fazer o Enem, qualquer coisa desse gênero, contem comigo. Às vezes eu demoro para responder, mas eu respondo em algum momento, tá? Tem o meu Insta também, volta e meia eu faço alguns vídeos de conteúdo, eu coloco lá. E para fechar, vou contar para vocês onde é que aparece o Platão, né, na nossa linguagem. No início eu falei para vocês do cristianismo, né? Gente, quando a gente pensa em uma coisa perfeita, poxa, a minha sala de aula perfeita, com os alunos perfeitos, com o salário perfeito, eu estou pensando no quê? No mundo ideal, na sala de aula ideal, nos alunos ideais. Que referência que eu estou fazendo? Ao mundo das ideias, tá? A ideia como algo perfeito é uma referência ao platonismo, tá? É uma referência a Platão. Então, ele está muito presente, o nosso próprio. Essa tendência que a gente tem enquanto ocidentais a justamente as religiões cristãs também é uma influência de Platão, tá? Porque se vocês, inclusive uma dica que eu dou sempre, tiver na prova, tá em dúvida ali se aquelas características realmente são da filosofia de Platão, lembra do cristianismo, porque novamente, né, mesmo que eu não seja cristã, os aspectos do cristianismo vai estar muito forte em mim. E aí se a gente olha lá, vou voltar aqui para mostrar para vocês aqui, ó, no mundo sensível e no mundo inteligível, percebam. As características do mundo inteligível são as características do paraíso cristão. O bem, o belo, a verdade, a justiça, um mundo perfeito, imutável e eterno, são as características do Deus cristão, né? A alma humana sendo a essência do ser humano também aparece no cristianismo, essa alma tendo sido presa num corpo que leva ao erro, que leva ao engano, os instintos que levam ao pecado, né? E esse mundo aqui que sempre nos leva ao erro também aparece no cristianismo. Então, é uma forma de, se vocês estiverem em dúvida, tenta lembrar das características do cristianismo, faz uma comparação, que aí às vezes você consegue responder a questão, tá? E depois, primeiro com Plotino ali no neoplatonismo, mas principalmente com Santo Agostinho no período medieval, a gente vai ter uma união formal entre Platão e o cristianismo, tá? E fica muito forte. Então, novamente, faz muito parte aí das nossas estruturas sociais. Show, show, meus amores! Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Qualquer Não, coisa. não, tranquilo. Tranquilo? Então, perfeito. Eu quero agradecer pela presença de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês hoje. E eu espero vocês na nosso próximo evento, que vai ser o Cine Enem sobre Matrix, tá, gente? Então, quem conseguir assistir aí vai ser maneiro. É um filme longo? É, mas é um filme babadeiro. É de ação, tem muito tiro, porrada e bomba. Então, além de filosofia, ele tem, né, um borogodó. E aí eu vou comentar com vocês, vou trazer os aspectos de filosofia. Mas não é obrigatório também vocês terem assistido o filme para entender, tá? Eu vou dar um resumão, eu vou trazer os aspectos para vocês. Ai, que bom que vocês curtiram, meus amores. Eu fico muito, muito, muito feliz mesmo. E sim, eu acho que a janta já tá pronta. Eu vou lá comer e vocês também. Bom descanso, né? Que amanhã temos aula, então bom descanso para vocês, amores. Beijinhos. Show, show. Obrigado por virem.